paz do Senhor para adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã ministrando essa aula para você. Essa é a primeira aula do nosso ano e eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa e orar junto comigo para iniciarmos essa maravilhosa aula. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar por este dia. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, Pai, que é sem fim. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos, Senhor Deus, de estar, ó Pai, nesta manhã aprendendo mais de Ti. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, a sua revista, papel, caneta e não se esqueça da sua oferta, porque a nossa aula começou. E eu quero convidar você a abrir a sua revista na lição de número 1. A revista desse ano tem por título Família e Relacionamentos. Ó. E durante essa trajetória que nós vamos percorrer juntos, nós vamos aprender um pouco mais sobre a sua vida e a vida da sua família e o seu relacionamento com o Senhor e com seus pais. Vai ser maravilhoso. Abre a sua revista na lição de número 1, que tem por título Obediência aos Pais. Já começa assim, de cara, trazendo uma verdade que eu e você precisamos aprender urgentemente. Abra a sua Bíblia. Vamos ver quem vai ser bom de Bíblia agora, hein? Eu ou vocês? Em Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Corre! Ai, meu Deus. Vamos ver, hein? Colossenses. Ai, não acredito. 3:20. Encontrei. Está na página 376. Se você, pré-adolescente muito inteligente, encontrou antes de mim ou antes dos seus amigos, parabéns para você. É isso aí. Os pré-adolescentes dessa igreja, os pré-adolescentes que estão nos assistindo são ótimos de Bíblia. Leia comigo o versículo 20, que diz assim, ó. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vamos ler de novo? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Para iniciar essa aula, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Nós já fizemos dinâmicas parecidas com essa, e como eu pedi lá no WhatsApp para que vocês pegassem uma fenda para cobrir o olho de vocês, um pano, qualquer coisa para cobrir o olho de vocês. Pedi também para que o pai de vocês escondessem algum objeto que seja simples de encontrar, não pode ser muito difícil, ok? Então, se você não pegou a fenda, se seu pai não escondeu, pega a fenda aí rapidinho, pede para ele esconder qualquer coisinha aí rapidinho para a gente fazer uma dinâmica, ok? A dinâmica é a seguinte, agora que você está com os olhos fechados, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu responsável que está aí com você, vai tentar te guiar com as palmas. Então, ele vai se aproximar, vai se distanciar um pouco de você e vai bater palmas. E você tem que seguir o som das palmas dele, até você chegar até o objeto. Então, vai batendo palma até você encontrar o objeto. Vai lá, responsável. Não pode falar direita, esquerda, pra frente, pra trás. Vai só nas palminhas aqui, ó. Se for pra direita, bate na lado direito. Se for pra esquerda, no lado esquerdo, ok? Vamos ver quem vai ser o primeiro a encontrar o objeto, hein? Desafio. Já começa a primeira lição assim, com um desafio, que é para vocês acordarem, que é para vocês prestarem atenção, ok? Vamos lá! Quero ver quem vai encontrar. E aí, pessoal, tá difícil? Ó, aqueles que começarem a encontrar, parabéns! Muito bem! Vamos, galerinha! Todo mundo precisa encontrar. Dá só mais alguns segundinhos.
Olha, vocês perceberam que para encontrar esse objeto vocês precisam ouvir e vocês precisam obedecer os comandos? Nossa, mas são só palmas. Mas se a palma estiver aqui e você for para lá, você não vai encontrar. Então você precisa obedecer o comando da palma, ok? Então você precisa ouvir e você precisa obedecer para que você alcance o que você quer ganhar, ok? A aula de hoje vai falar basicamente sobre isso. Você é um filho obediente? Você é um pré-adolescente obediente? Sim? Alguns não? Vamos descobrir nessa aula qual é a importância de ser um filho obediente, de ser um pré-adolescente, um jovem, um adulto que honra os pais, que obedece aos pais, que ama os seus pais. Vamos descobrir então lendo o primeiro tópico da lição, que diz assim: um mandamento com promessa. Leia na sua revista junto comigo. No capítulo 20 do livro de Êxodo, encontramos os 10 mandamentos que o Senhor Deus instituiu para o povo hebreu, após a libertação da escravidão do Egito. Você se lembra quais são? Os 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e como devemos amá-lo. Porém, o 5º mandamento diz que devemos respeitar nossos pais, para que vivamos muitos dias sobre essa terra. Nos tempos de Jesus, os religiosos começaram a distorcer esse mandamento de Deus. Eles diziam que entre garantir o sustento dos pais e ofertar no templo, a prioridade é dedicar o dinheiro como oferta ao Senhor. Jesus reprovou severamente essa prática, tendo em vista que ela desconsiderava o mandamento de Deus no que diz respeito a honrar os pais. Respeitar significa obedecer, valorizar e reverenciar. Nossos pais foram instrumentos de Deus para que nós fôssemos gerados e por isso devemos valorizá-los. Isso é tão importante que Deus prometeu recompensar com vida abundante os filhos obedientes. A obediência aos pais é tão importante que Deus não somente promete conceder muitos anos de vida, mas também longos anos de vida com tranquilidade e prosperidade. Jesus Cristo nos dá esse exemplo, pois ele sempre respeitou seus pais. Portanto, não importa a sua idade, respeitar e honrar os pais são valores que devemos considerar por toda a vida, pois Deus se agrada daqueles que cuidam da sua família. Bom, primeira coisa que você precisa entender é que você, fala o seu nome aí agora. O meu, por exemplo, é Tainara. Eu, Tainara, sou uma bênção para minha mãe, sou uma bênção para o meu pai. Você, tananã, é uma bênção para o seu pai. Você é Davi, você é Clara, você é Maria, vocês são uma bênção para os pais de vocês. Porque os filhos, eles são bênçãos do Senhor. E quando o Senhor dá aos pais, os filhos, ele dá diversas responsabilidades para esses pais. O seu pai, ele tem um dever de cuidar de você, ele tem um dever de trazer a você para a igreja, ele tem o dever de educar você, de corrigir você, de alimentar você e vários outros deveres e outras responsabilidades que os pais têm. Ele tem o dever de conduzir você na palavra de Deus, de ensinar o caminho da palavra de Deus. E você, filho, também tem responsabilidades e tem deveres perante os seus pais. Claro que, perante a lei dos homens, o pai, ele tem obrigações em relação a você, responsabilidades acerca de você, até a maioridade. Mas e no reino de Deus? Será que é assim? Você tem que honrar o seu pai para sempre? Você tem que honrar o seu pai, mesmo que ele não for crente? Vamos descobrir agora. A palavra de Deus descreve várias atribuições dos pais. Mas e você, filho? Quais são as atribuições que você tem para com seu pai? A palavra de Deus diz que eu e você, que somos filhos, devemos honrar os nossos pais. Mas, professora, honrar seria o quê? Seria eu ficar fazendo assim, tipo, pai, tal? Nada disso, né? Honrar é reverenciar. Honrar é obedecer. Honrar é amar. Honrar é ter temor. Honrar é cuidar. A honra que os nossos pais, eles precisam cobrar de nós filhos, é uma honra de obediência, é uma honra de respeito, é uma honra de honra você reverenciar o seu pai, você honrar o seu pai perante as pessoas.
Tem pessoas que confundem, né? Falam, não, eu honro meu pai, mas você obedece seu pai? Então, né? Olha, a palavra de Deus diz que eu e você precisamos obedecer os nossos pais, honrar os nossos pais, sem mais, sem porém, sem todavia, sem data fixa. A palavra de Deus diz que vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais. Por quê, professora? Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. A palavra de Deus, ela não apenas te diz que você tem que obedecer aos seus pais. Ela é tão maravilhosa, ela é tão graciosa, que ela fala, você tem que obedecer aos seus pais. E quando você fizer isso, tá aqui, ó. Essa é a primeira promessa. Toma. Você viverá muitos dias sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. Deus vem falando, ó, não faça isso, honra o teu Deus, tal, ó. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. Por quê? Porque assim você viverá muito tempo sobre a face da terra. Que honra! Que honra nós temos em receber essa mensagem, receber esse mandamento do Senhor. Porque todos nós somos filhos, todos nós precisamos obedecer e honrar os nossos pais. Nós vamos descobrir à frente quais são as promessas de Deus para quem obedece esses mandamentos de forma mais profunda. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda que os filhos do mundo, professor, o que são filhos do mundo? São os filhos que não amam a Deus, né? Os filhos que não estão na igreja. As pessoas que vivem no mundo, os filhos do mundo. Eles não se preocupam, eles não têm essa preocupação de honrar e amar ao pai porque é um mandamento. A gente vê algumas famílias, você deve conhecer filhos que são obedientes aos pais, sim, mas que eles não são crentes. Existem um ou outro, né? Porque o pai cobra isso. Mas a grande maioria não respeita os pais, são desobedientes aos pais. Aí você pode falar, não, professora, mas o meu amigo, ele não fala mal do pai dele, o pai dele fala e ele faz. Mas esse seu amigo mente pro pai dele. Esse seu amigo sai escondido. Esse seu amigo joga sem o pai dele ver. E vários outros pormenores que se você considerar, ele está desobedecendo o pai dele. E essa é a grande realidade das pessoas que vivem nesse mundo. Eles não honram os pais, eles não amam os pais. E é triste a gente ver como que a palavra de Deus se cumpre. Porque a cada dia, quando a gente liga a televisão, quando a gente lê um jornal, as notícias que nos cercam, os dados que nós recebemos são de cada vez mais jovens morrendo. Pessoas que poderiam viver muitos e muitos anos, morrendo muito, muito cedo. E no momento ninguém fala, né, porque não honrava os pais, mas é uma realidade. Muitos filhos hoje têm morrido por falta de honra ao pai. O pai fala, filho, não vai nessa festa. Aí ele vai e lá acontece um acidente, lá acontece uma briga. Fala, filho, não entra por esse caminho. E o filho entra e acaba se misturando com coisas que não agradam a Deus, que são contra a lei dos homens, acaba morrendo, acaba sendo preso, enfim. Cada dia nós vemos muitos jovens tendo suas vidas ceifadas por conta da desobediência, da desonra ao pai e à mãe. Mas, e você? Você tem honrado seu pai e a sua mãe? Às vezes, nós, pré-adolescentes, achamos assim, eu obedeço os meus pais. Professora, eu não vou obedecer sempre também, porque, né, aí já é muito difícil. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas ela é possível, porque ela é um mandamento que é carregado de bênçãos. E, portanto, segundo tópico diz bem assim, não se irrite com seus pais. Porque a própria revista reconhece que é algo difícil a se fazer, é algo que nós precisamos lutar para fazer, mas vamos descobrir no segundo tópico? Leia comigo na sua revista, não se irrite com seus pais. Ser chamado a atenção ou colocado de castigo não é nada bom. Às vezes ficamos tristes quando os nossos pais nos impõem limites ou nos disciplinam, mas devemos entender que quando isso acontece é porque eles querem o melhor para nós. O desejo de todo pai é que no futuro os seus filhos sejam cidadãos de bem. É comum, na fase da adolescência, muitos rejeitarem a correção
Ou pensarem, meus pais não me entendem. Ah, que chato, que papo chato. Entretanto, você deve ter em mente que seus pais não têm mais a sua idade. Eles não vão comunicar o que pensam da mesma forma que você. Todavia, uma coisa é certa, eles sempre estarão dispostos a entendê-lo e amá-lo, independente da sua atitude. Mas não se engane, se a recompensa de honrar os pais é ter uma vida longa e tranquila, desrespeitá-los pode trazer uma consequência ruim, inclusive uma vida curta. Em nossos dias, não são poucos os filhos desobedientes que perderam suas vidas de forma prematura. Você sabia que nos tempos antigos, quem maltratasse os pais era punido com morte? Quem agredisse o pai ou a mãe, ou mesmo amaldiçoasse seus pais, era digno de pena de morte? Essa severidade apresentada nas ordenanças da lei mostra como Deus valoriza o relacionamento em família. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, afirma que muitos males sobrevirão à humanidade nos últimos dias. Dentre estes males está a desobediência aos pais. E não é isto que está acontecendo? Não são poucos os casos de filhos que maltratam seus pais ou até mesmo tiram a vida deles. Saiba que Deus não deixará esses males impunes. Às vezes, os pais proíbem os filhos de frequentar determinados lugares, de andar com certas pessoas ou impõem limites de acesso à internet e celulares pensando no seu bem. Lembre-se que existem ambientes que não são apropriados para um cristão frequentar. Há certas amizades que não são boas para o comportamento cristão. E o que dizer de ficar o dia inteiro na internet e nas redes sociais? O uso excessivo das mídias sociais pode comprometer os estudos e o relacionamento com a família e amigos. Portanto, lembre-se que seus pais imporem limites ao invés de se irritar e respondê-los de forma mal educada, decida obedecê-los. Pois quando você se tornar adulto, vai se lembrar dos bons conselhos que fizeram a diferença para a sua vida. Saiba que Deus recompensa os que são obedientes. Para adolescente, nem sempre os seus amigos eles querem o seu bem, nem sempre seus primos querem o seu bem, nem sempre, enfim, uma variedade de pessoas vão querer o seu bem. Mas na maioria esmagadora das vezes, os nossos pais, seu pai, ele quer o seu bem. E tudo que ele faz em relação a você é pensando no seu bem. Às vezes, eles usam de maneiras e formas de nos corrigir, mas não é para o seu mal, não é para o meu mal, mas sim para o nosso bem. A palavra de Deus diz que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. E o seu pai e a sua mãe, de forma similar, eles também fazem isso. Eles te corrigem porque eles te amam, porque eles querem que você seja um adulto diferente. Porque eles querem que você seja um adulto melhor. Porque eles sabem que se você não for corrigido agora, que se você não for mudado agora, no futuro não haverá o que fazer. As pessoas pré-adolescentes e adultas que fazem coisas erradas não foram corrigidas quando novas. E o seu pai, ele sabe muito bem disso. Na verdade, o seu pai sabe de muito mais coisas do que você. O seu pai já viveu o que você viveu. O seu pai não tem 11, 12 anos, o seu pai é bem mais velho. Todas as situações que você tem passado, todas as adversidades, todos os problemas, enfim, as amizades que você tem, o seu pai já passou por isso, a sua mãe já passou por isso. Eles conhecem muito bem. Por isso que eles veem melhor do que você, eles têm uma percepção melhor do que você. E ele te conhece há muito tempo, desde quando você era um bebezinho. Os seus pais sabem o que é melhor para você. Claro, né, que vocês vão crescendo, então eles vão dando liberdade para vocês tomarem certas decisões, mas certas decisões debaixo da autoridade deles. Por quê? Porque a sua vida está sobre a responsabilidade dos seus pais. Então tome muito cuidado com o seu coração. Hoje, parece que seus pais não querem deixar você fazer nada. Ai, meu pai não deixa eu fazer nada. Ai, minha mãe não deixa eu sair para lugar nenhum. Ai, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, meu pai não deixa. Parece que o pai é assim um monstro, né? Toma muito cuidado com o coração de vocês. Sabe por quê? Primeiro, porque no futuro, hoje não,
Mas no futuro você vai entender o porquê que seu pai fez aquilo, o porquê que foi melhor para você. Hoje você não consegue ver o que esse jogo pode fazer com você, o que essa série pode fazer com você, o que essa amizade pode fazer com você. Mas no futuro você vai olhar para trás e vai falar: se meu pai tivesse deixado eu fazer isso, eu não seria essa pessoa. Se meu pai não tivesse me corrigido, eu seria uma pessoa ruim. Eu seria uma pessoa completamente diferente. Sabe? Hoje eu consigo olhar para trás e agradecer a Deus pelas vezes que a minha avó me corrigiu, que a minha mãe me corrigiu, pelas vezes que eu fiquei de castigo, pelas vezes que ela me botou para trabalhar. Mas naquele momento não. Mas hoje eu estou falando para você, pré-adolescente. Por mais que você não entenda agora, obedeça, porque no futuro você vai entender. E segundo motivo, você será abençoado se obedecer. Qualquer decisão que você tomar fora da vontade, da obediência aos seus pais, não vai gerar bênção. Mas a obediência, mesmo que você não querendo obedecer, mas obedecendo, vai trazer bênção para a sua vida, porque tem promessa de Deus ali. Por mais que não seja a sua vontade obedecer ao seu pai ou obedecer à sua mãe naquele momento, faça. Mas, professora, eu não quero fazer. Faça por amor a Deus. Faça por amor à palavra de Deus. Porque aqui diz assim: filhos, obedeça a vossos pais. Professora, olha só, mas não é fácil. Então faça o seguinte: todas as vezes que sua mãe pedir para você fazer algo, por exemplo, filho, lava a vasilha para mim. Eu não quero lavar vasilha, eu não gosto de lavar vasilha. Ai, eu não quero lavar vasilha. No seu pensamento. Tá bom, eu vou fazer por amor a Deus. Ou quando a sua mãe falar bem assim: arruma o seu quarto. Você não vai sair se você não arrumar o seu quarto. Todo dia tem que arrumar o quarto. Todo dia tem que arrumar a cama. Eu vou voltar a dormir, uai. O que custa? Nada a ver, né? Eu vou fazer porque Deus manda. Eu vou fazer por amor a Deus. Mesmo que eu não queira. Ou sai desse celular. Você não vê quanto tempo você está nesse celular? Não, pode sair, me dá esse telefone. Poxa, mas agora que eu ia ganhar a partida, agora, meu Deus, todos os meus amigos estão jogando, eu quero jogar também. Me dá o telefone. Ai, não, nossa. Fazer pirraça ou... Ai, vou fazer por amor a Deus. Toma o telefone. Entende? A partir do momento que você for fazendo isso, exercitando o seu amor a Deus, a obediência por meio do amor a Deus, vai acontecer que um dia sua mãe vai falar bem assim: filho, varre a casa. Tá bom, mãe, eu vou. Naturalmente você vai começar a obedecer a sua mãe. Mas antes você terá que entender que não é apenas por amor à sua mãe e ao seu pai que você irá obedecê-lo, mas sim por amor a Deus. Porque aqui na palavra dele diz: filhos, vocês precisam obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. E então você verá, próximo tópico, que Deus recompensará você. Tópico 3 diz assim: honrar pai e mãe significa que devemos sempre respeitar e cuidar deles. Mesmo quando nos tornarmos adultos, casarmos e gerarmos filhos, devemos honrar nossos pais, principalmente quando eles envelhecerem e a saúde deles ficarem debilitada. É nossa responsabilidade cuidar deles. Também não devemos esquecer que tudo o que nós fazemos hoje, amanhã, certamente vamos colher. Isso significa que se plantarmos honra e obediência aos nossos pais, amanhã colheremos ricas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Os valores que aprendemos hoje com nossos pais, certamente passaremos aos nossos filhos. E se você já desrespeitou seus pais, o que fazer agora? Nunca é tarde para recomeçar. Primeiramente, fale com Deus em oração e peça perdão por todas as vezes que você desobedeceu a eles. Tenha fé que nosso Pai Celestial perdoará você. E em seguida, peça perdão aos seus pais e pelas atitudes que você tem praticado e que entristecem o coração deles. Seja humilde e reconheça que você errou. Eles ficarão muito felizes por verem que seus filhos estão no caminho da salvação e da sabedoria e do temor do Senhor.
A palavra de Deus afirma que que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Portanto, não desanime se em algum momento você maltratou os seus pais ou os decepcionou. Deus, que é rico em misericórdia, sabe que você faz isso por desconhecer esse maravilhoso mandamento, irá perdoá-lo quando você abrir o coração e reconhecer o seu erro. Porém, agora é a sua vez de fazer a diferença. Mostre com o seu comportamento que você está disposto a mudar. E não se esqueça que a recompensa é uma vida longa e abundante no caminho do Senhor. A recompensa é uma vida longa e abundante no caminho do Senhor. Os adolescentes, pré-adolescentes, às vezes pensam e eles se sentem constrangidos quando o pai ou a mãe impõe limites para eles, sabe? Todo mundo fala, o bebê da mamãe. Não é nada disso. Pois adolescentes quase sempre se sentem incompreendidos pelos adultos. Eles têm a sensação de que ninguém os entende e que ninguém dá atenção às suas necessidades, no que infelizmente algumas vezes ele tem razão. Algumas poucas vezes, acontece do pai e da mãe não dar atenção devida ao filho. Às vezes, por exemplo, o pai ou a mãe não é crente e acaba impondo limites desnecessários, ou acaba sendo muito rígido, ou muito liberal, né? Tem essas situações. Professora, o que fazer? Olha, quando o seu pai ele não for crente, você precisa honrar o seu pai mesmo assim. Porque a palavra de Deus ela não coloca porém. Você honra o seu pai só se ele for crente. Não. Ela diz, honra o teu pai e a tua mãe. Então, se o seu pai e a sua mãe não for crente, você precisa obedecê-los independente se eles são crentes ou não. Independente se eles estão nessa igreja ou em outra. Mas, mais um porém. Se o seu pai ou a sua mãe pedir para você fazer algo que vai contra a palavra de Deus, por exemplo, colocar uma arma na sua mão e falar, mata essa pessoa. Você deve matar essa pessoa porque o seu pai e a sua mãe mandou? Não, de forma nenhuma, porque isso vai contra a palavra de Deus. Aí, eu não quero que vocês pensem assim, nossa, então, nada que meu pai e minha mãe pedir eu vou fazer agora. Não, nada disso. O seu pai e a sua mãe, ele é crente, ele ama você e faz tudo para o seu bem. A não ser que vá fazer algo que fira a palavra de Deus, aí sim, você precisa buscar ajuda, você precisa de conversar com o pastor, falar, meu pai e minha mãe querem que eu mate alguém. Entende? Tirando isso, você deve obediência ao seu pai e à sua mãe. Ok? Professora, mas todos os pré-adolescentes, todos os jovens vão lanchar, eles são da igreja. Meu pai não deixou eu ir. Você deve obedecer seu pai e a sua mãe. Mas, professora, isso deve ser pecado. O seu pai e a sua mãe têm os motivos dele. Professora, mas todo mundo vai para casa de fulano e meu pai e minha mãe não querem deixar eu ir. Não, eu não vou obedecer, isso deve ser pecado. Muito cuidado com o coração de vocês. Muito cuidado com o coração de vocês. Vocês devem obedecer o pai e a mãe de vocês em tudo, mesmo quando contrariar a vontade de vocês. O que não pode é contrariar a vontade de Deus. Ok? Seguindo. Devemos sempre honrá-los. Mesmo depois que eu crescer? Sim, mesmo que depois que você crescer. É muito fácil, né? É muito recorrente ver filhos que crescem e abandonam seus pais. Não, agora eu casei, meu pai e minha mãe seguem para lá e eu sigo para cá. O que não deve ser feito em hipótese alguma. Claro que depois que você casa, você constitui uma família, você vai cuidar da sua família, você vai crescer, né? Você vai se afastar da sua parentela para construir a sua própria parentela. Mas o cuidado, a honrar os seus pais não morrem quando você casa, de forma alguma. É incrível ver como muitos filhos crentes têm abandonado seus pais, o que não é bíblico. Você, pré-adolescente, vai crescer, o seu pai vai envelhecer e você precisa cuidar dos seus pais. Você precisa amar e honrar os seus pais, mesmo depois de casado, mesmo quando eles estiverem velhos, porque aí eles precisam mesmo de você. Outra coisa que vocês podem se perguntar, professora, ótimo! Entendi tudo que a senhora falou. Eu devo obedecer sempre os meus pais.
Eu devo amar sempre, cuidar sempre dos meus pais. Tem promessa, a promessa de Deus é que eu viva e viva muito bem. E eu quero viver assim. Mas, professora, eu sou um filho desobediente. E agora? O que eu devo fazer? Primeira coisa que você deve entender é que seus pais te amam. E eles continuarão te amando. E glória a Deus, porque você teve esse entendimento do que você tem feito. E que você quer ser transformado. Nosso Deus é um Deus misericordioso que sempre, 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 sempre é um Deus perdoador. Então, a partir do momento que você entendeu, eu não sou um filho obediente, ou eu desobedeci o meu pai, eu desobedeci a minha mãe, peça perdão a Deus. Fala, Deus, eu pequei. Deus, eu errei. Deus, me perdoa. Eu desobedeci de tal forma, eu tenho sido um filho tal. Acabou? Morreu por aqui? Não. Vá até os seus pais e fala, pai, mãe, eu pequei, me perdoa, eu errei, eu não quero fazer isso novamente, eu preciso de ajuda, eu vou obedecer, eu vou ser um filho obediente, me perdoa. E eles verão essa atitude e ficarão muito felizes. E você terá uma nova oportunidade de ser um filho obediente que honra e glorifica o nome do Senhor. Eu sei que ser um filho obediente, ser um filho que nega as próprias vontades enquanto todo mundo está na festa, enquanto todo mundo está fazendo, e você é diferente, eu sei que é difícil, não é fácil. Porque, na verdade, a gente não nasce obediente, a gente nasce mal. A gente precisa lutar para obedecer, a gente precisa lutar para honrar os nossos pais e as outras pessoas também. Eu sei que é difícil, mas nós temos um exemplo perfeito de obediência. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele foi obediente. Ele aprendeu a obediência. Eu e você temos essa oportunidade também de seguir o que Jesus fez. Nós acabamos de sair de uma revista vendo as coisas, os milagres, as maravilhas que Jesus fez. Mas nada daquilo teria sido feito se Jesus não escolhesse obedecer. Se Jesus não tivesse aprendido a obedecer. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Os nossos pais não estão nos pedindo para nos sacrificarmos, não estão nos pedindo para morrer. Às vezes eles estão pedindo para fazer uma tarefa de casa, uma tarefa da escola, ou não ir a certos lugares para o nosso bem. Nós precisamos fazer como Jesus, que não teve a sua vida por preciosa, mas obedeceu até a morte. Nós precisamos recusar muitas vezes as nossas vontades para obedecermos os mandamentos, os pedidos dos nossos pais, porque isso é a vontade de Deus. Porque aí sim, nós seremos verdadeiramente abençoados. O Senhor Jesus saiu da sua glória, se humilhou, morreu numa cruz e ele foi recebido em glória no céu. Eu e você precisamos imitá-los para que venhamos receber as maravilhosas bênçãos do Senhor. Para que venhamos obedecer ao Senhor Deus em todas as coisas. Que o Senhor Jesus abençoe você e que você se torne cada dia mais um pré-adolescente obediente que honra e glorifica o Senhor. A sua vida de obediência vai influenciar os seus amigos. A sua vida de obediência vai influenciar os seus primos, os seus vizinhos. Todos verão que você ama a Deus através da sua obediência ao seu pai e à sua mãe. Amém? Olha, eu gostaria nesse momento de convidar você a estar ofertando na casa do Senhor. Eu peço que você contribua com alegria e de todo o seu coração, porque esta obra ela é do Senhor. Existem muitos recursos aqui para que esse vídeo chegue até você. Então, se disponha, abra o seu coração e oferte voluntariamente neste momento. Os dados da igreja, PicPay, Pix, estão aparecendo aqui embaixo. Professora, eu não tenho nada disso, meus pais não têm nada disso. O que eu faço? Pega um cofre, um pote, um envelope e coloca a sua ofertinha lá. Sua oferta lá. E quando você vier até a igreja, você traz. Professora, eu tenho R$1. Ok. Oferte o seu R$1. Professora, eu tenho não tenho nada, eu tenho 50 centavos. Amém, coloca lá no seu relatório ou faça agora, 50 centavos. Professora, eu tenho
Professora, não tenho 50 centavos, eu tenho 25 centavos. Amém. 25 centavos? Amém. É de todo o seu coração? É com alegria? Amém. Não, professora, eu só tenho 10 centavinhos. Só 10 centavinhos, professora. Amém? Tá dando com alegria de todo o seu coração? Deus te abençoe. Ou você só tem 5 centavos. 1 centavo. Amém? Que Deus te abençoe também, ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Eu espero vocês na próxima aula. Vamos orar para encerrar esta maravilhosa lição. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pela tua misericórdia, pela tua graça, por esta aula que falou muito ao meu coração. E eu quero, Senhor, te pedir para que ela fale no coração deles também, transforme a vida deles também. Abençoa adulto, pré-adolescente, criança, pessoas de várias línguas, povos e nações que estarão ouvindo esta aula. Em nome de Jesus, amém!